Estamos vivendo num tempo em que temas fundamentais para a sociedade estão em debate. Um deles especialmente vem chamando a atenção, não só pela gravidade, mas pelo impacto que traria na sociedade brasileira de forma geral. Porém, esse não é um dos assuntos que eu gostaria de tratar nesse canal, mas espero que esse vídeo sirva de referência a muita desinformação que vem se espalhando. Então preste bem atenção, porque agora vamos tratar do porquê diminuir a maioridade penal no Brasil não vai ajudar nada, e inclusive vai piorar a situação, aqui no hashtag Mais Porquê. Primeiramente, como sempre, temos que entender como os menores são atraídos para a vida criminosa. A primeira delas é o sistema educacional. Todos que moram nesse país sabem bem o quanto é ruim e precária, onde a maioria é inserida a ela de forma desagradável, onde se cria o pensamento geral de que aprender é chato e desinteressante, dentre outras coisas. E mais, a grande maioria dos pais, que seriam os responsáveis legais pela integração do menor à sociedade, é usuária de drogas, e muitas vezes não tem capacidade e nem o respeito necessário para poder repreender o filho, que acaba cometendo um crime. E essa falta de estrutura familiar essencial se reflete aos menores que são recolhidos pela polícia, onde a maioria dos responsáveis sequer comparece à delegacia, como demonstrado numa matéria. O link está na descrição. Outro fator social de muita importância é a quem esses jovens têm como referência para conseguir uma vida digna à sua forma, pois sem essa estrutura familiar, sua referência de sucesso e de como conseguir as coisas, que a família na maioria das vezes não tem condições de oferecer, é um dos criminosos mais velhos, que conseguem sua admiração. Dentro de uma cultura muito perigosa, um jovem que acaba tendo a visão moral deturpada por essa cultura, onde a violência é bem vista, vendo também, nessa cultura, gente com dinheiro, carros, status e tudo que o jovem deseja. E ao mesmo tempo, vendo pessoas honestas se esforçando muito para ter o pouco que tem. Agora imagine esse contexto na cabeça de um adolescente pobre e me diga que caminho é mais fácil para ele conseguir o que tanto deseja. Talvez agora você me entenda. Mas agora que temos esse jovem, imaginando que ele seja preso, qual o dever do Estado no tratamento desse menor? É a reintegração à sociedade e dar assistência para tratar desse desvio moral que abordamos anteriormente, que primeiramente deveria ser dado em casa pelos responsáveis por ele. Segundo o Decreto de Lei 6.026, se um crime for praticado por um menor de 14 anos, a autoridade policial levará à presença de um juiz que, ouvidas as testemunhas e o pai do menor, decidirá sobre as medidas de proteção e assistências adequadas ao caso. Se tiver idade maior que 14 anos, irá verificar processo escrito a existência ou não de periculosidade criminal. Na ausência de periculosidade, decidirá o juiz entregá-lo ao pai, tutor ou a quem por ele se responsabilize, ou enviar o menor a um estabelecimento de reeducação. Considerando perigoso, será internado em um estabelecimento conveniente enquanto a periculosidade persistir. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê 6 medidas socioeducativas: a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e a internação. E muitos dos menores que são privados de sua liberdade não ficam em instituições preparadas para sua reeducação, reproduzindo um ambiente de uma prisão comum, onde ao invés de aprender, acabam se integrando mais ainda ao meio criminoso. O adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a reinserir na sociedade. E deixando claro que não estou defendendo o Estado, pois ele é um dos principais culpados por isso acontecer, tratando com descaso a educação, e mais ainda dos pais, que são vítimas da própria condição social e por osmose transferem esse pensamento ao menor. Agora vocês percebem onde está o problema? Como sempre, é a educação. Agora me responda, abaixar a maioridade penal vai acabar com qualquer um dos motivos apresentados que levam um jovem a cometer um crime? Um artigo que encontrei, link na descrição, cita uma pesquisa feita que indica que não existe nexo de causalidade entre a redução da maioridade penal e uma diminuição nos índices de violência. Também apontam uma taxa de reincidência de 70% no modelo de sistema prisional que adotamos e de 19%
nos casos de adoção de medidas com caráter socioeducativo. Além de uma citação de que em 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou redução da violência, e Espanha e Alemanha voltaram atrás na decisão, embora careça de fontes confiáveis. Isso prova que manter o jovem preso é um tiro no pé. Manter o menor em contato com mais bandidos maiores de idade acaba fortalecendo a mentalidade de que ele é um bandido e é só isso que ele fará da vida, deixando gente jovem presa, além de não resolver o problema, vai lotar ainda mais o sistema carcerário brasileiro, que já anda a mínguas. E segundo a subprocuradora-geral da República, Raquel Elias Freira Dodge, roubos e atividades relacionadas ao tráfico de drogas representam 38% e 27% dos atos infracionais, respectivamente, de acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já os homicídios não chegam a 1% dos crimes cometidos entre os jovens de 16 a 18 anos. Segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância da ONU, dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013 cometeu atos contra a vida. Isso demonstra que na maioria dos casos há sim como combater a iniciação no mundo do crime, solucionando os problemas ligados a eles, os quais a maioria já citada anteriormente. E é muito usada a falácia do apelo emocional de mas se fosse com a sua família você ia querer que ele ficasse preso também. Todos nós queremos justiça pelo dano causado. Não estou aqui falando para que os menores fiquem impunes, pois como já citei, eles são sim retirados das ruas dependendo da gravidade do crime. Mas tratar do desvio social mostrando outras alternativas é bem mais efetivo do que sujar a ficha do jovem, que quando sair da cadeia será um adulto e não terá mais nada para fazer do que voltar para o crime, alimentando um círculo vicioso de quanto mais jovem se prende, mais difícil é de sair do mundo do crime. Resumindo, na maioria dos casos, e vou colocar uma maioria bem grande para alguns que acham que estou defendendo bandidos entenderem, e lembrando dos 19 com medidas educativas contra 70% dos casos de reincidência e casos de prisão, é mais efetivo reeducar e dar possibilidade para o menor infrator se reinserir à sociedade, de forma a posteriormente diminuir os índices de criminalidade, do que o menor preso e ter uma possibilidade de reincidência maior. E lembrando também que é dever do Estado aprender, além de punir pela gravidade do crime, é garantir que o criminoso seja reinserido na sociedade de forma digna. Essa era para ser, pelo menos na teoria, além do fator fisiológico, de que o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, só está totalmente formado por volta dos 20 anos de idade. E se você pensa que o adolescente tem noção da gravidade dos seus atos, ou não chegou na fase adulta, ou se chegou, não se tornou um adulto bem formado, com senso crítico e moral maior do que o do garoto de 16 anos. Pense muito bem sobre isso. E esse tema não é tão simples que se resume a simplesmente abaixar a maioridade penal. Então fique de olho para mais vídeos como esse. Envie sua sugestão de tema com a hashtag mais pequeno nos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!